Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a essa aula sobre carboidratos. Essa é uma aula para você que está no ensino médio e precisa de uma revisão rápida sobre carboidratos. Se você já está no ensino superior, já está em uma faculdade, eu tenho vídeos voltados para você aqui nesse canal e você também pode entrar em contato por esse WhatsApp para agendar cursos online, tanto para a biologia do ensino médio quanto para o ensino superior, cursos de bioquímica, fisiologia, biologia celular para ensino superior, você pode agendar cursos online a partir desse WhatsApp que está aparecendo aqui. Tudo bem? Vamos então para a nossa aulinha de carboidratos, uma revisão matadora de carboidratos para você. Vamos lá. Veja, os carboidratos são também chamados de glicídios, hidratos de carbono ou açúcares. E quais são as funções que eles exercem? Veja, quando a gente fala em carboidrato, nós pensamos logo em uma função energética. Veja que a glicose, a famosa C6H12O6, é a principal fonte de energia de nossas células. O cérebro, por exemplo, é altamente dependente de glicose, uma vez que o cérebro não consegue extrair energia de gordura. É por isso que quando está com uma hipoglicemia, a pessoa pode chegar a desmaiar, porque o cérebro não funciona bem sem glicose. Além dessa função energética, uma outra função dos carboidratos é uma função estrutural. Observe que a parede celular, tanto de bactérias, quanto de fungos, como de algas, como de vegetais, contém carboidratos. O mais famoso dele é a celulose. Vamos falar disso mais adiante. Mas esse carboidrato presente na parede celular das células, ele não está ali para fornecer energia. Ele está ali construindo uma estrutura. Portanto, ele tem uma função estrutural. O que mais? Que tem carboidratos na molécula de DNA e RNA, a famosa pentose do DNA e do RNA. Muito bem, então essas são as funções dos carboidratos. O que mais nós podemos ver sobre eles? Vamos dar uma olhada na classificação dos carboidratos. Os carboidratos podem se dividir em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Veja, os monossacarídeos, por sua vez, dividem-se de acordo com a quantidade de carbonos. Os monossacarídeos são os menores carboidratos que existem, e nós podemos subdividi-los de acordo com a quantidade de átomos de carbono. Assim, se o monossacarídeo tiver 3 carbonos, ele será uma triose. Se o monossacarídeo tiver 5 carbonos, ele será uma pentose. Se o monossacarídeo tiver 6 carbonos, ele será uma hexose. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui na molécula de glicose. Olha aí a glicose com todo o seu esplendor. Cada bola vermelha dessa da glicose está representando um carbono. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6 da glicose. Portanto, a glicose tem 6 carbonos. Então, a glicose é um monossacarídeo do grupo das hexoses. Aproveite e preste atenção a esse final ose. Triose, pentose, hexose, glicose, frutose, celulose. Quando uma molécula termina em ose, essa molécula é um carboidrato. Sempre que uma molécula terminar em ose, ela será um carboidrato. Tudo bem? Muito bem. Vamos agora dar uma olhada, então, nos disacarídeos. Os disacarídeos são formados pela união de 2 monossacarídeos. Tem 3 disacarídeos que você tem a obrigação de conhecer. Primeiro, a maltose. A maltose é um disacarídeo feito pela união de 2 glicoses. 2 glicoses unidas formam um disacarídeo chamado de maltose. E onde é que você acha a maltose? Maltose é o produto da digestão do amido pela amilase salivar. Entenda, na sua boca você tem uma enzima chamada amilase salivar. Quando a amilase salivar digere o amido,
ela libera as glicoses de duas em duas, ou seja, ela libera maltoses. Faça um teste. Pegue o miolo do pão, coloque em sua boca e não engula. Deixe o miolo do pão na sua boca, dê tempo da amilase salivar agir. À medida que a amilase salivar vai agindo sobre o amido, ela vai liberando moléculas de maltose. E você vai sentir um gosto cada vez mais doce na boca, porque a maltose tem um sabor muito doce. O pão dissolvendo, o pão sendo digerido na sua boca, vai gerar um sabor tão doce que vai ficar até enjoativo. Aí você vai entender como o pão é feito de açúcar, como o pão é feito de amido. E é por isso que massas engordam. Vamos lá. Um outro disacarídeo é a sacarose, feito da união de uma glicose com uma frutose. Veja, a sacarose é o açúcar comum. O açúcar extraído da cana-de-açúcar é a sacarose. Então, o açúcar que está no açucareiro da sua casa é sacarose, é o açúcar comum que você usa no seu dia a dia. Tudo bem? E um terceiro é a lactose, que é a união de glicose com a galactose. A lactose é o açúcar presente no leite. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que têm intolerância à lactose. E o motivo é simples. Mamíferos foram feitos para tomar leite quando bebês. Mamíferos não foram feitos para tomar leite adultos. Você já viu um bezerro mamando na vaca, mas você nunca viu um touro mamando na vaca. A partir do momento que o mamífero cresce, ele já não se alimenta mais de leite. O que aconteceu com a espécie humana é que há cerca de 30 mil anos, na população europeia, ocorreram algumas mutações que nos habilitaram a tomar leite na idade adulta. Foi fantástico, porque no que nós conseguimos tomar leite na idade adulta, nós adquirimos uma nova fonte de proteína. Antes a proteína era muito dependente da carne, tinha que caçar. E agora que a gente conseguia tomar leite na idade adulta, nós então obtivemos uma nova fonte de proteína. Então foi uma mutação muito vantajosa. Mas ela é, em termos evolutivos, recente, há 30 mil anos, e foi uma espécie de gambiarra. Então, por exemplo, essa mutação não penetrou muito nos povos orientais. Então, orientais são muito mais sujeitos à intolerância à lactose do que nós ocidentais, que descendemos de europeus. Mas, às vezes, quando chega aos 30, 40 anos, a pessoa reduz a produção da enzima lactase, que é a enzima que digere a lactose. E aí começa a se sentir mal quando toma leite e derivados. Então, nós temos uma mutação recente que nos habilitou a tomar leite na idade adulta. Mas, às vezes, esse sistema falha e a pessoa começa a ter intolerância à lactose. É bastante inconveniente, porque não é só não tomar leite, é leite e derivados. Tudo bem? Vamos em frente. Um outro grupo de carboidratos são os polissacarídeos, que são formados pela união de muitos, centenas, milhares de monossacarídeos. Tem 4 polissacarídeos que você tem que conhecer. O primeiro deles vai ser a quitina. A quitina é um polissacarídeo presente na parede celular de fungos e no exoesqueleto de artrópodos. Artrópodos, como caranguejo, como barata, como formiga, os insetos, artrópodos têm aquele esqueleto externo, aquela casquinha mais rígida que é feita de quitina. É esse exoesqueleto que deixa a barata crocante. Esse exoesqueleto de artrópodos e a parede celular de fungos, os dois são feitos de quitina. E o que a quitina tem de interessante? Olha bem, ó. A quitina é uma exceção, porque é um carboidrato que possui nitrogênio. Olha aqui, ó. A quitina tem nitrogênio na sua molécula, e isso não é comum. Pense na glicose. C6H12O6. Carboidratos, de maneira geral, são feitos de 3 elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. E acabou. Carboidrato costuma ser feito disso: carbono, hidrogênio e oxigênio. A quitina é uma exceção porque é um carboidrato que possui nitrogênio. Quando é que em uma prova, em uma avaliação, as coisas dão errado?
É comum no Enem, em vestibulares, volta e meia aparecer um texto citando a importância do nitrogênio para a agropecuária. Então, para ter uma boa agricultura, para ter uma boa pecuária, é preciso ter nitrogênio no solo. Então, o texto da questão conta para você essa história. E aí ele pergunta assim: é importante ter nitrogênio no solo para a produção de... O aluno erra quando ele marca que é importante ter nitrogênio para a produção de carboidrato. Ah, é importante ter nitrogênio para a produção de amido. Errado. Amido não tem nitrogênio. Carboidratos, de maneira geral, não tem nitrogênio. A quitina é uma exceção. Então, a agricultura precisa de nitrogênio no solo, mas não é para a produção de carboidratos. A agricultura precisa de nitrogênio para a produção de proteínas. Proteínas é que tem nitrogênio, porque proteínas são feitas de aminoácidos. Então, quem precisa de nitrogênio é a síntese proteica e não a síntese de carboidratos. Tudo bem? Então, a quitina está aí, ela é uma exceção, porque é um carboidrato que tem nitrogênio. Vamos ver um outro polissacarídeo, a famosa celulose, que está presente na parede celular de algumas algas e de vegetais. Mas o que é a celulose? A celulose é um polímero de glicose. Pessoal, o que é um polímero? Polímero é uma substância feita de unidades que se repetem e que estão unidas covalentemente. Então, polímero é uma substância feita de unidades que se repetem e que estão unidas covalentemente. Então, quando eu digo que a celulose é um polímero de glicose, eu estou dizendo que ela é feita de uma glicose ligada à outra. A celulose é feita de uma glicose ligada à outra. Agora veja, ó, ela é de difícil digestão. A celulose é de difícil digestão. Quando você come um vegetal, quando você come um alface, você está comendo celulose, mas você não consegue digerir celulose. A celulose vai passar pelo seu tubo digestivo inteiro e você não vai digerir. A celulose vai sair nas fezes. Alguns animais, como ruminantes, como o boi, o cupim, possuem no tubo digestivo deles alguns micro-organismos que vivem em mutualismo. Então, esses animais possuem no tubo digestivo deles micro-organismos que digerem a celulose para eles. Não é o animal em si que está digerindo a celulose. São micro-organismos que vivem dentro deles que digerem a celulose. E qual é a grande vantagem de conseguir digerir celulose? Veja, a celulose é um polímero de glicose. Então, quando você digere a celulose, você vai soltando moléculas de glicose, que é uma grande fonte de energia. Então, digerir a celulose libera glicoses, mas nós não conseguimos fazer isso. Então, quando nós comemos fibras vegetais, a gente não digere. Fibras vegetais não funcionam como nutriente para a gente, porque nós não digerimos, elas saem nas fezes. Ah, então é inútil comer fibras vegetais. Não, é bom, porque as fibras vegetais ajudam no funcionamento do intestino e reduzem a absorção de gordura. Então elas trazem vantagens, mas nós não conseguimos digerir. Tudo bem? Agora fica a pergunta: por que a celulose é tão difícil de digerir? Dê uma olhada. Na celulose, as moléculas de glicose estão unidas, formando estruturas, retilíneas. As glicoses estão unidas, formando estruturas retilíneas. No que as glicoses formam essas estruturas retilíneas, permite que entre as moléculas de glicose comecem a se formar ligações de hidrogênio. É esse acúmulo de ligações de hidrogênio que vai dar firmeza, vai dar consistência à celulose. Veja, uma ligação de hidrogênio não é grande coisa. Milhares de ligações de hidrogênio deixarão a molécula bastante resistente. Então, o que torna a celulose de difícil digestão é esse acúmulo de ligações de hidrogênio.
São estruturas retilíneas em que, então, uma glicose vai fazendo ligação de hidrogênio com a que está do outro lado, e isso dá bastante firmeza à celulose. Tudo bem? Vamos ver um outro polissacarídeo. O nosso terceiro polissacarídeo é o amido, que é a maneira como algumas algas e como os vegetais guardam glicose. Algumas algas e vegetais reservam glicose fazendo amido. Então veja, elas produzem glicose pela fotossíntese e guardam seu excedente de glicose na forma de amido. Nós, animais, não produzimos amido. Nós, animais, comemos amido. Então, nós vamos comer o amido, nós não produzimos. E o que é o amido? Olha lá, o amido também é um polímero de glicose, ou seja, o amido também é feito de uma glicose ligada à outra, só que agora ele é de fácil digestão. A celulose passa pelo seu tubo digestivo inteiro e não digere. Já o amido é tão fácil de digerir que você começa a digerir o amido na boca, pela enzima amilase salivar. Então, enquanto a digestão da celulose é muito difícil por causa do acúmulo de ligações de hidrogênio, a digestão do amido é fácil. Por quê? Olha o amido. No amido, as glicoses estão unidas fazendo curvas. Como o amido tem uma estrutura curvilínea, essa estrutura curvilínea do amido não permite a formação de ligações de hidrogênio. Então, o amido não tem aquele acúmulo de ligações de hidrogênio que a celulose tem. E por isso o amido é de fácil digestão. Compreendido? Vamos agora dar uma olhada no nosso último polissacarídeo, que é o glicogênio. O glicogênio é a maneira como fungos e nós, animais, guardamos glicose. Então, em uma refeição, você ingere uma boa quantidade de glicose e você vai guardar essa glicose no seu corpo na forma de glicogênio. Você estoca o glicogênio principalmente no fígado e no músculo. Então, funciona assim. Após uma refeição, você guarda essa glicose excedente no fígado na forma de glicogênio. E aí depois, quando você está em jejum, entre o almoço e o jantar, à noite, enquanto você está dormindo, o fígado vai quebrando esse glicogênio e devolvendo glicose ao sangue para evitar que você entre em hipoglicemia. Então, após uma refeição, você pega a glicose que você comeu e guarda essa glicose na forma de glicogênio no fígado. E aí, esses períodos de jejum, períodos curtos de jejum, entre o almoço e o jantar, à noite enquanto você dorme, você não entra em hipoglicemia, porque o fígado quebra o glicogênio e fornece glicose ao sangue. Lembre que isso é muito importante, porque o cérebro é muito dependente de glicose. Então, você não pode entrar em hipoglicemia. E como é a molécula de glicogênio? O glicogênio difere do amido pela maneira como as glicoses se ligam, porque veja, ele também é um polímero de glicose de fácil digestão. Então, o glicogênio também é feito de uma glicose ligada à outra e é fácil de ser quebrado como o amido. Então, qual é a diferença do glicogênio para o amido? A diferença é que o glicogênio é uma molécula muito ramificada. O glicogênio tem muitas ramificações. O amido vai ter pouca ou nenhuma ramificação, enquanto que o glicogênio é muito ramificado. Tudo bem? Essa foi nossa aulinha de carboidratos. Veja bem, esse mapa mental que nós vimos aqui, você pode baixar ele no meu site. Ele está numa configuração, inclusive, que se você quiser, você pode imprimir naquela folha tamanho A3, aquelas folhas bem grandes, para ficar um mapa mental bonito para você. Você pode entrar lá no meu site, que está aqui, é esse site. Veja que nessa seção aqui está escrito mapas mentais. Você entra na seção mapas mentais e adquire o mapa mental que você desejar.
e você vai receber um PDF via e-mail com esse mapa mental para você. Você pode tê-lo digitalmente ou mandar imprimir no tamanho, inclusive, grande A3. Tudo bem? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.